Oi, eu sou a Carla. E eu sou o Paulo. E sejam bem-vindos à nossa casa de bloco. Hoje é mais um dia de tirar dúvidas. Acho que uma das coisas que a gente mais recebe em mensagem, no inbox, em comentários, é sempre dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tipo de casa, como é morar aqui, como constrói isso, como faz aquilo, o que acontece e tal. Então a gente resolveu fazer, tirando as dúvidas, parte 2. Se você não viu o 1, eu vou deixar ele aqui nesse card aqui em cima ou na descrição do vídeo. E vamos às perguntas. A primeira pergunta é do nosso seguidor... Mentira, gente. A gente não colocou o nome de ninguém, não, porque senão ia ficar muita exposição aqui. Vamos direto para a pergunta. Vamos lá. A pergunta é: por que vocês optaram por deixar o forro na cor marrom caramelo? Você quer responder, Paulo? Eu respondo. Vamos lá. Primeiro, assim, a gente gosta da estética natural do compensado. Era muito bonito. Porém... Aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente. Um acidente? A gente comprou um verniz da cor natural, ao invés de ser um verniz. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Pra deixar natural, a gente tinha que passar um verniz incolor. E a gente confundiu incolor com natural. E aí, na hora que a gente chegou aqui, tá tudo amarelo. Falei, não, amarelo. Tá muito feio. Aí a gente teve que comprar pigmentos da cor embuia e jatobá pra poder deixar nessa cor assim. Pra deixar no natural, teria outro problema também. Que as placas de compensado que a gente comprou, elas tinham variações de cores. E em alguns pontos a gente começou a achar que não tava ficando tão legal. Essa parte que o Paulo falou que não tava uma cor sim, uma cor não, isso aí a gente deveria ter feito antes, vindo aqui e falando pra eles, ó, vai colocar aqui nessa sala que é maior, coloca todos os que estão na cor clara, ali na parte do quarto coloca a parte escura, só que não aconteceu isso, quando a gente chegou aqui tava uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, e aí não ficou legal, e desse jeito não aparece mais. Outra coisa que ajudou muito é que no compensado, entre os vãos de cada um, a gente passou uma massa que serviu para vedar bem os vãos entre ele e deixar um pouco mais uniforme. Então isso teria que passar alguma cor, porque ela, embora tentasse chegar a uma cor perto, ela não ficava idêntica. Então o verniz ajudou a cobrir essa massa. Vamos para a segunda dúvida. Conta pra gente quando chegar o frio. Como é essa sensação térmica do inverno na casa de vocês? A gente já teve uma experiência aqui, porque teve um dia que fez 9 graus. Não é um super frio, mas já é um frio que dá pra gente testar como é que tá o aquecimento da casa. O que você achou, Paulo? Eu achei que tá bom. Pro inverno a casa ficou boa. Pro verão eu já mencionei em outros vídeos e outros conteúdos aí que ela talvez ficou um pouquinho abafada, mas pro inverno tá valendo a pena. Detalhe, agora, quando a gente tá gravando esse vídeo, tá 16 graus lá fora. É um pouco frio, mas aqui dentro tá uma temperatura ótima pra gente estar de camiseta. Então... A gente acabou de olhar no termômetro e tá marcando 20 graus aqui dentro. Enquanto lá fora tá marcando 16 graus. Segundo a temperatura do Google, tá 16 graus. Perguntaram sobre as nossas portas, se elas são ocas, se elas são boas, e agora que a gente tá morando, o que a gente tá achando? Vamos lá. As portas internas, né? Isso. As nossas portas, elas foram umas portas econômicas. Eu acho que é praticamente o mais barato que a gente achou, e vem a porta completa. Elas são ocas, deve ter assim apenas umas estruturinhas por dentro, mas são ocas. Elas estão funcionando muito bem, porém essas portas não podem molhar. A gente notou que um pedacinho que molhou ali na área de serviço já deu uma coisadinha. Então, extremamente cuidado na hora de lavar e tal. É vantagem e desvantagem, mas a gente pagou na época uma média de R$540 por porta. A próxima dúvida é: como foi separada as malhas de ferro da lona e uma da outra? No caso do radier, quando foi feito o radier. Bem, eles pegaram pequenos calços que é colocado entre, primeiro, da lona, você coloca o calço para levantar um pouco da lona, depois você coloca calços entre as duas telas, porque foi feito com telas duplas. Então tem a lona, um calço, uma tela, outro calço e outra tela. Foi isso. E tem vídeo aqui falando como foi a fundação. Tem, tá na descrição. E a pergunta que não quer calar é: a mão de obra, quem foram? Onde vocês estão? Sobre a mão de obra, é muito complicado a gente falar, porque a gente mora no interior. A gente mora no interior, uma cidade muito pequena, então a gente não quer falar aonde que a gente tá, porque é ruim, acredito que vocês entendam, né? E a mão de obra também, eles estão nessa cidade pequena, não tem como eles saírem daqui para ir para outros lugares, então nem adianta eu indicar para vocês as pessoas que fizeram esse trabalho pra gente. Na verdade, eu cheguei e perguntei para eles assim: tem pessoas na internet que estão interessadas em vocês, no seu trabalho e tudo mais.
A gente poderia compartilhar o contato profissional? Eles Pediram para não compartilhar. Tanto que o pedreiro, que tinha mais experiência com blocos estrutural, foi o que levantou toda a parte da casa, ele nem trabalha mais com obras. Agora ele tem um restaurante com uma comida bem boa. Já emendando aqui na pergunta, teve uma seguidora que também me pediu auxílio para eu encontrar uma construtora na cidade dela, no caso era a região sul, para ela fazer esse tipo de construção. Infelizmente, a gente não tem contato de construtoras nem na nossa cidade, e nem na nossa região, e nem em outros lugares do Brasil, porque a gente não é especializado nessa área. A gente não tem nem experiência. A gente poderia procurar alguém, mas a gente não tem certeza, porque a única casa que a gente fez na vida foi essa, e foi assim... a gente arriscou para fazer tudo do jeito que fez. Deu certo? Deu, mas teve muito que exploração nossa. A gente veio aqui todo dia, ficava acompanhando para ficar desse jeito. Então não tem como a gente ajudar vocês nessa parte. A próxima pergunta de vocês é: quanto tempo durou a obra completa? Essa é uma pergunta que é difícil explicar, porque a nossa casa é uma casa rural e problemas por ser uma casa rural atrasaram para a gente conseguir mudar e tal. Então foi difícil, porque as partes foram se prolongando de acordo com alguns problemas e não só da obra em si. Então vamos lá. Mas a obra também atrasou muito pela questão da chuva. Teve muita época de chuva e isso, por ser rural, não tinha como ter muito acesso aqui nessa casa. Então acabou dificultando bastante, demorando mais ainda para a casa ficar pronta. Então a questão da água, a gente até puxar água aqui para o terreno rural, deu trabalho. A questão de ligar a energia, tudo isso interferiu muito assim, no tempo de obra. Então teve semanas que ficou parado, semanas que trabalhava 1, 2 dias. Então assim, eu vou chutar que tudo levou mais ou menos 8 meses para ficar pronto. Mas a fundação ficou pronta em 3 dias, como a gente já mostrou aqui no canal, se você segue e acompanha os nossos vídeos. A parte de levantar a parede, isso foi muito rápido. Gente, poucos dias, assim, não deu um mês, estava tudo levantadinho, já começou a cobrir. Só que a parte que vem depois disso acabou demorando muito. Os acabamentos, e pintura, e o forro, e telhado, e a instalação elétrica, a instalação das portas, o cimento queimado. Isso levou muito mais tempo que a questão de levantar a casa em si. Tem uma pergunta aqui que eu confesso que eu não entendi muito bem, porque na verdade está implícito, que é: como vocês fizeram as paredes do banheiro? As pessoas, assim, tem... E do box? Pode parecer óbvio pra gente, mas pra quem às vezes não tem experiência nenhuma com construção, é normal ter uma dúvida dessa. E pode responder. Gente, apenas foi levantado as paredes, Sim. Depois eles colocaram nas paredes do banheiro. A gente optou por colocar piso e porcelanato. Foi isso, mas tem uma dúvida também aqui que eu não coloquei, mas que eu já tô lembrando, que é como foi feito o desnível do ralo, não, o desnível do box. Como a gente fez radier, na hora do preenchimento do radier, os pedreiros já sabiam onde é que ia ficar os boxes, então eles foram lá com um canozinho, não sei o que, e já fizeram esse desnível para ficar muito mais fácil depois quando tivesse pronto. Para não ter que quebrar o radier para fazer o box um pouco mais baixo. Então já foi feito no próprio radier, já estava tudo medido certinho. Mas voltando para a dúvida do banheiro, às vezes a pessoa sabe que os blocos seguem um por outro. Eles continuaram seguindo um em cima do outro para não perder a sequência, né? Só que lá eles não precisaram frisar os blocos, deixar eles assim, deixaram tudo rústico, porque depois veio o reboco e o piso em cima para fazer o acabamento como se fosse uma casa normal. Vamos por uma pergunta também muito importante, que já surgiu aqui várias vezes, que é os nossos blocos empilhados, alinhados. Já surgiu alguma trinca na casa? A gente sempre fala sobre como é feita a amarração, todo mundo pergunta isso direto, tem vídeo, várias coisas, mas sobre trinca a gente ainda não falou. E agora a gente já tá com a casa levantada, com as paredes levantadas, já tem 1 ano? Já tem 1 ano já. 1 ano de paredes levantadas e não tem nenhuma trinca nessa casa. Eu não encontrei nenhum lugar, um rejunte, nenhum bloco que tenha uma trinca. Por quê? Porque a gente garantiu que, usando telas de amarração em vários pontos, igual eu já falei no vídeo sobre amarração, que já vai estar aqui na descrição, que foi tudo muito bem cuidado. Então a casa está super resistente e sem 0 trincas. E não caiu, gente, como muita gente olhando, não caiu. Umidade na casa de bloco, impermeabilização dentro e fora. Então, gente, não tá tendo umidade na nossa casa, graças a Deus, não tem umidade, a gente não teve nenhum problema com umidade nos blocos. A gente só impermeabilizou na parte de fora também, na parte de dentro a gente não impermeabilizou,
pela questão de comprar o produto mesmo, que é um produto bem caro, e como a gente viu que só pro lado de fora já era suficiente, a gente não passou por dentro. Que foi o que eu já acabei mencionando aqui, que como a gente não passou impermeabilizante e mais nada pro lado de dentro, tem pó nas paredes. Mas eu acredito que se passar, como lá fora eu já percebi, se passar, não vai ter mais esse pó. Então, pra você que tem essa dúvida, fica a dica, passa por dentro e passa por fora, pra evitar a questão do pó também nas paredes. Acho que passar por dentro vai ser muito mais fácil antes de mobiliar a casa. Depois vai ficar um pouco mais complicado. Eu acho que por dentro o impermeabilizante vai durar muito mais, porque ele não vai ficar tomando sol e chuva direto. Então eu acredito que ele dure muito mais do que pro lado de fora, que fica em contato com essas coisas. Resumindo, não tem umidade aqui em casa. Não. Próxima pergunta, como foi a plantação da grama? Foi sofrido, isso que foi. Cansativo, exaustivo, acabou com a gente. Tem até cenas aqui de como é que eu fiquei no final do dia, depois de ter plantado toda essa grama. Mas nós economizamos muito, porque a gente já gastado um horror de dinheiro com a grama, então a gente optou por economizar. E nós mesmos fizemos o plantio dessa grama. A gente pegou eu, a Kylie e um servente. E ficamos das 9 da manhã até as 7 da noite, colocando grama por grama, fazendo os recortes, tudo certinho. E a grama, já que o custo saiu, que eu me lembro, foi R$ 2.200 de grama pra gente fazer toda a área aqui, que deu mais ou menos uns 250 metros quadrados. E a gente não colocou nada por baixo, só colocou a placa da grama uma do lado da outra, a gente não colocou nada. Terra. Tem pessoas que colocam terra, areia, alguma outra coisa, a gente não colocou nada. E pegou a grama, tá verdinha ali, ó. A próxima pergunta é quanto ficou o metro quadrado da construção? E a gente já tem um vídeo aqui falando de quanto custou o total da casa. Se você tá curioso, o link também está aqui. Total da construção. E fala lá, Paulo, quanto ficou? Bem, a nossa casa ela tem 104 metros quadrados e nós gastamos por metro quadrado o valor de R$ 1.217. Lembrando que esse valor a gente conseguiu chegar nele porque a gente fez de tudo para economizar. Vinha na obra todo dia, conseguiu pagar pedreiro por dia e tudo mais. E você quer saber mais sobre isso? A melhor forma é assistindo o vídeo. Se a gente ainda está conseguindo tirar umas dúvidas aí, então aproveita e se inscreve, porque ainda tem mais dúvidas aqui para responder. Se você gostar muito, muito desse vídeo, você pode clicar no botão valeu e dar uma ajuda pra gente. Uma dúvida também que surge muito por aqui é por que a gente optou por forro ao invés de laje. E a resposta mais rápida é por questão de dinheiro mesmo. Mas a gente assume que a gente já tinha uma queda por esse tipo de forro. Tanto que a Carla já via imagens sobre isso. A gente foi mais obviamente pela economia, mas a gente tinha uma curiosidade sim em ver como é que ficaria uma casa de forro. Tanto que não é comum. Eu não achei outras assim, obras no Brasil que tenha isso. A gente sempre acha referência de fora e a gente quis arriscar. Geralmente o forro mais comum é de madeirinha mesmo, que eu esqueci, de lambril, ou de PVC, ou de gesso. Qual o tamanho da casa? A gente já respondeu aqui na pergunta anterior, que o tamanho da casa é 104 metros quadrados. Não é exatamente isso, porque ela acabou ficando um pouquinho a mais, eu acho, do que... eu preciso pegar um dia e medir. Milimetricamente. Mas certinho. Vai dar 105, talvez, 106 no máximo. Outra pergunta que aparece muito por aqui também é por que a gente não fez beiral e se tá estragando as nossas portas? Bem, um dos motivos que a gente ainda não fez o beiral é porque ajudaria a economizar um pouco. Só que a gente não desistiu da ideia do beiral. A gente pensa em fazer um beiral diferente, fazer umas coisas um pouco diferentes que a gente poderia deixar para depois. E isso ajudaria a gente conseguir mudar para casa, respirar um pouco, começar a juntar dinheiro novamente para fazer essa parte. Não seria aquele beiral que já vem saindo certinho, mas eu vou deixar essas imagens 3D aqui que são exemplos de beiral que a gente pensa em fazer. Entendeu? E sobre estragar as portas, não. As nossas portas são de alumínio. O problema, na verdade, é a questão da chuva. Que a chuva, quando chove, bate direto na porta. Não dá pra deixar a porta aberta, porque entra chuva na porta. Mas a questão de estragar as portas, não, porque elas são de alumínio, né? E já são pintadas com pintura eletrostática, se eu não me engano o nome. E então não tá tendo problema nenhum assim não com as portas. A única coisa que eu reparei que tem um pouco de problema é que eu acho que talvez aconteceria até com o beiral. Os blocos mais baixos, os 3 primeiros blocos de baixo para cima, estão começando a perder mais a impermeabilização do que os mais altos. Não sei se porque quando pinga, ele respinga mais forte na parede, não sei, mas eu já reparei que os 3 primeiros já estão começando a perder mais a impermeabilização. E é isso,
isso, pessoal. As dúvidas de hoje foram essas. Eu espero que tenha ajudado vocês, que a gente tenha conseguido responder as dúvidas de vocês. E pode mandar mais dúvida aqui, pode comentar nesse vídeo. Se ficou com dúvida ainda, pode mandar que a gente vai tentar sempre responder vocês. Às vezes a gente demora, mas eu juro que de vez em quando eu sento ali e falo assim, não, vou tentar responder um monte de gente hoje. E a gente lê todos os comentários de vocês. Até aqueles maldosos a gente vê. Principalmente as, mas a gente dá uma ignorada, não tem problema. E é isso, se você gostou, você pode deixar o like, se inscrever e quem sabe até clicar no botão valeu e ajudar o canal. Ah, e se você não quer perder o próximo vídeo, já ativa o sininho aqui pra ele te lembrar que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a diferença da casa pra nossa área da churrasqueira. Onde teve mãos de obras diferentes e a gente consegue notar a diferença de acabamento de um pro outro. É isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau! Lay down